Olá, nono ano. Vamos dar início aos nossos estudos na disciplina de História, no capítulo 1, que trata da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu no período entre 1914 e 1918, século XX. Mas, assim, para que nós entendamos melhor, né, essa Primeira Guerra, é preciso que a gente saiba, inicialmente, sobre as rivalidades imperialistas, que ocorreu, o que deu origem, né? Nós sabemos que nas guerras atuais, né, se usam armas sofisticadas, como os mísseis de longo alcance, né? E no período da Primeira Guerra, as armas eram outras. Então, nós vamos tentar entender todo esse contexto dessa grande guerra denominada Primeira Guerra Mundial. Nós sabemos que essas rivalidades imperialistas, né, a corrida, a disputa imperialistas por territórios e também por mercados durante todo o século XIX, gerou violentas rivalidades entre as potências europeias, né? Porque os países como Grã-Bretanha, Alemanha, França, eles buscavam, né, conservar ou ampliar o seu império colonial. E essas rivalidades entre os países imperialistas são uma das principais razões da Primeira Grande Guerra. Então, um conflito, né, mundial e total, né, porque uma vez que incluía alvos civis e não apenas alvos militares. Após a sua unificação em 1871, a Alemanha, né, de Otto von Bismarck, né, progrediu rapidamente, né? Então, na política externa, Bismarck ele adotava um sistema de alianças defensivas, na qual consistia em conseguir aliados fortes a fim de que eles não ficassem isolados, né? A fim de evitar o isolamento, principalmente da Alemanha, em caso de guerra. Por isso, a Alemanha aliou-se ao Império Austro-Húngaro e depois à Itália, dando origem, dessa forma, à Tríplice Aliança. Isso já em 1882. Em 1890, Guilherme II, né, conhecido como o Kaiser, né, ele demite Bismarck e adotou uma nova política externa, que ficou conhecida como política de expansão à força. Qual era o objetivo dele? Era pressionar a Grã-Bretanha a lhe ceder assim, uma fatia maior da África e da Ásia e vencê-la, né, na disputa pela liderança marítimo-comercial, porque a Grã-Bretanha era muito desenvolvida com as suas frotas navais. A Grã-Bretanha, por sua vez, né, que tinha o maior império colonial na época e não estava disposta a dividi-lo, já cria aquela animosidade, né? Já a França queria uma revanche contra a Alemanha para recuperar a região da Alsácia e Lorena, que havia perdido para eles já lá na Guerra Franco-Prussiana. Bom, então, em vista disso, a Grã-Bretanha, a França e depois a Rússia, eles vão formar um outro grupo que ficou conhecido como a Tríplice Entente. Bom, dessa forma, então, o objetivo de se unir forças e isolar rivais, né, as nações europeias fizeram, então, vários acordos, fizeram alianças entre si, de tal modo que, em 1907, a Europa estava dividida em dois blocos militares antagônicos, a saber, Tríplice Aliança, formado pela Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, formada pela Grã-Bretanha, França e Rússia. Bom, feita essa introdução, né,
na apostila de vocês, eu sugiro a leitura desse capítulo 1. Nós vamos ter, num tópico, na página 1, como a preparação da guerra, né? Tem todas essas descrições aí relatadas. Também fala sobre Otto von Bismarck, conhecido como chanceler de ferro, né? Que foi um estadista, um dos mais importantes da Alemanha no século XIX, e que lança, né, as bases do Segundo Império, o Segundo Reich, que levou os países germânicos a se unirem pela primeira vez num Estado nacional único. E aí ele usa frases memoráveis, né, descritas aí no nosso capítulo, né? Como nunca se mente tanto como antes das eleições, durante uma guerra e depois de uma pescaria, quanto menos as pessoas souberem como se fazem as salsichas e as leis, melhor dormirão à noite, e por aí vai. Bom, dando continuidade ainda, né, a essas questões da Primeira Guerra, né, nós vamos, depois de deflagrada a guerra, nós vamos encontrar as fases da guerra, né, que nós veremos mais detalhadamente. Na página 2 da apostila de vocês, né, aí relata também como uma das principais causas da Primeira Guerra o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, ou Francisco Fernando, e da sua esposa Sofia, em 1914. Quer dizer, isso não chegou propriamente a ser o motivo, mas foi assim, podemos dizer que foi a gota d'água, não é? É o que vai gerar a questão do conflito. E a grande rivalidade entre Alemanha e Inglaterra, também, já anteriormente mencionada. Então, com relação a essa questão da gota d'água, que eu falei para vocês, da eclosão da Primeira Guerra, né, nós temos aí da seguinte maneira: as principais potências que estavam unidas, né, por compromisso de ajuda mútua, né, tratados e alianças, né, em caso de um conflito, um simples incidente poderia detonar numa guerra de graves proporções. Então, o incidente que aconteceu foi o seguinte: o estudante conhecido como Gravilo Príncipe, ele mata a tiros de revólver, né, o arquiduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono austro-húngaro e que foi imediatamente preso, né? Então, o Império Austro-Húngaro responsabilizou o governo sérvio pelo atentado e um mês depois declara guerra à Sérvia. Então, a partir daí, houve uma reação em cadeia, né? E em uma questão de 7 dias, as principais potências tinham se engajado na guerra, tinha tido, assim, dessa forma, início a Grande Guerra, que foi posteriormente chamada de a Primeira Guerra Mundial. Com relação às fases da guerra, eu vou deixar para a gente analisar com mais detalhe na próxima aula, porque a gente vai ter a guerra de movimento, a guerra de trincheira, e, enfim, todo o desenvolvimento desse grande conflito mundial que matou milhares de pessoas. Como atividade para casa, eu vou deixar exercício de versos número 1, que está lá na página 3, do número 1 ao número 10. E como atividade devolutiva, eu gostaria que vocês relacionassem a Primeira Guerra Mundial com a ascensão econômica dos Estados Unidos. Fazendo uma leitura contínua, dá perfeitamente para vocês realizarem essa atividade, tá bom? E vamos dar continuidade na nossa discussão na próxima aula. Um ótimo estudo para vocês.